Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver e analisar os comentários do José Gomes Ferreira e do Pedro Marques Lopes. Este último quer reescrever a história, mas José Gomes Ferreira vai metê-lo na ordem. Mas antes de irmos para o vídeo, quero agradecer a todas as pessoas que me têm pago um café. O meu muito obrigado. Aproveita para subscrever o canal, é grátis. Estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores. Muito obrigado e vamos ver se conseguimos lá chegar antes do Natal. E coloca um gosto, se achares interessante partilha e comenta. E avançamos para a conversa com o José Gomes Ferreira, meu colega da SIC, e Pedro Marques Lopes. Pedro, não sei se queres dedicar à questão das flores ou se avançamos para as comemorações, mas é apenas um exemplo. Eu para a hortifloricultura tenho pouco jeito, espero que o Zé Gomes tenha. Mas faz sentido esta divisão? Claro que não faz sentido nenhuma divisão e infelizmente a esquerda quis fazer essa divisão. A direita nunca quis desprezar o 25 de Abril, mas também não quer desprezar o 25 de Novembro como faz a esquerda. A esquerda só o faz porque foi derrotado o regime que ela tanto sonhou. Olha, primeiro deixa-me elogiar o Pedro Alves. Haja um deputado do PSD que tenha memória histórica, haja um deputado do PSD que saiba que há de facto uma data no nosso processo democrático, que é a data, e não propriamente este, triste cerimonial que aconteceu hoje, que me deixa... E foi triste em quê? Não me deixa... Olha, foi triste em tantas dimensões. Foi triste, em primeiro lugar, pela completa e radical ignorância histórica sobre o que é o 25 de Abril e o que foi o processo democrático. Até o outro processo, que foi parte do processo democrático, foi o nosso conhecido PREC. Depois, deixa-me ainda mais triste ver acontecer uma coisa que já aconteceu ao longo, não é só da nossa história, da história de todos os países, que é querer-se inventar a história, fazer-se revisionismo histórico, tentar inventar o que agora se costuma chamar uma narrativa, para obter proveitos políticos no momento. Quem tentou mudar a narrativa foi a esquerda nos anos que seguiram ao 25 de novembro de 1975. Essa data foi comemorada há vários anos, mas para se conseguir integrar o Partido Comunista na sociedade, foi levado ao esquecimento pela esquerda. Por isso, ninguém se está a aproveitar de nada, até porque o próprio CDS sempre comemorou essa data. A esquerda é que sempre quis fazer propaganda para fazer esquecer este momento traumatizante para eles. E tudo isso não nos dignifica como democracia, não dignifica quem faz isso e, portanto, acaba por se deturpar, de tratar mal uma data que, sendo importante, como várias outras datas foram no processo democrático, tenta-se trazer essa data como uma data fundadora de alguma coisa que o não foi. E depois, para terminar, esta cena dos cravos, e agora sendo mais sério, dos cravos e das rosas brancas, além do meu elogio que já deixei a Pedro Alves, tem um travo azedo, que é o travo de alguém não querer os cravos vermelhos. E, de facto, os cravos vermelhos é que são o símbolo da liberdade e da democracia neste país. Zé. André Ventura não quis os cravos vermelhos, não pelo simbolismo dos cravos, mas pela arrogância da esquerda que fez de propósito para fazer esquecer o dia que se estava a comemorar. A esquerda, como sempre, quis dividir e menosprezar o dia que se estava a comemorar. Mas contra essa arrogância e afronta da esquerda, ninguém se preocupa na comunicação social. Felizmente, os portugueses viram e têm cabeça para pensar e são eles que votam, não é a comunicação social nem os seus comentadores de meia tigela. Faz sentido esta... Eu acho que as flores são tão importantes como as palavras e acho muito bem que... Ai, que bonito! Muitos deputados tenham levado cravos e acho um erro ter-se enfeitado o Parlamento só com rosas. E agora, dito isto, vamos divergir da opinião do Pedro por várias circunstâncias históricas e considerações atuais. Eu sei bem as datas que eu gosto de recordar e por esta ordem e que acho que devem ser comemoradas. 25 de Abril em primeiro lugar e 25 de Novembro de 75 em segundo lugar. Por esta ordem, sublinho. Até porque é uma a seguir ao outro, também não há como... E sei qual é que não se deve comemorar. Que é?
que é o 11 de março de 75, e aquele período muito complicado. E vou dizer aquilo que vai provocar discussão entre nós, provavelmente, que é: estou de acordo com o que disse Paulo Núncio ao recordar os presos, centenas de portugueses presos entre 11 de março de 75 e 25 de novembro, por discordarem de um processo que estava a deixar de ser democrático. Reparem nisto, presos por discordarem de um processo que estava a deixar de ser democrático. Para quem tiver interesse em ver esse discurso, está aqui disponível no canal Plano Final. É um momento triste da nossa história e que a esquerda tanto fez para apagar das nossas memórias. Felizmente, houve muita gente que não se calou e não aceitou que fosse apagado. É isso que tem revoltado a esquerda nos últimos anos. E não posso concordar com a Mariana Mortágua, que diz que foi um golpe. Não foi um golpe, foi uma reposição daquilo que é a democracia plural, que garantiu que houvesse uma Constituição, que houvesse eleições e que houvesse um processo democrático que dura até hoje. E, portanto, rosas e cravos, sim senhora, as duas datas devem ser comemoradas pela ordem que eu acho que é de importância. Primeiro o 25 de abril de 1974 e depois o 25 de novembro. Aliás, a fundadora é o 25 de abril, porque senão não estávamos aqui com esta liberdade. E eu digo sempre a muita gente, incluindo do interior, que eu bem conheço, que sou de lá, que tem um saudosismo incrível dos tempos de Salazar, eu digo sempre: olha, tu gostas do que eu faço? Eu gosto de ver e ouvir. Sabes que eu não podia fazer isto se vivesse naquele tempo? Desculpem, caiam na real. Pronto. Mas se não tivesse existido o 25 de novembro, também de certeza que não estavam a fazer o que estão a fazer hoje aí na televisão com a liberdade que têm. Olha, eu vou-te só, porque com certeza te esqueceste. Eu não me esqueci, eu não posso dizer tudo em 2 minutos. Esqueceste um ponto quando disseste que foi também por causa do 25 de Abril que houve eleições. Já tinha havido eleições em 25 de novembro. 25 de novembro já tinha havido eleições. Sim, mas continuaram a ser livres. E as eleições das eleições. Porque o que se teima em esquecer, particularmente esta lamentável comissão para as comemorações do 25 de novembro... Porquê é que esta comissão para as comemorações é lamentável? Porque foi buscar os militares que não tinham partido para organizar? A comissão feita pelo Partido Socialista é mais independente. Com os militares de esquerda e com todas as pessoas que a estavam a organizar pertencem ou têm afinidade com o Partido Socialista. É essa a isenção que é menos lamentável? Este comentador não tem mesmo escrúpulos nenhuns. É que o regime já tinha sido instituído em 25 de novembro. E o regime tinha sido instituído quando votou a lei fundamental que foi votada por todos nós. Portanto, quando se diz que devia haver eleições, não era... Vamos lá ver se a gente se entende. Havendo a Constituição e que foi aprovada pela esmagadora maioria dos partidos, com exceção, como tu sabes, do CDS, esse voltar atrás era bastante estranho. Em segundo lugar... Pedro, não sejamos ingênuos. Havia a Constituição. Em quantos países é que havia Constituições absolutamente democráticas que derivaram? Bem, isso então eu levanto uma discussão que era impossível de tu Quando há um partido ou uma força política que quer controlar a estrutura militar e de caminho controlar os civis... Essa então é pior, Zé. É pior. Porque a estrutura militar, em 24 de novembro de 75... portanto, na véspera do 25 de novembro, era absolutamente e totalmente controlada pelo setor moderado. Porque, como tu te recordarás, até num comício que foi dia 22 de novembro, salvo erro, de 75, o Partido Socialista teve um comício com a palavra de ordem era: Vasco só há um, o Lourenço e mais nenhum. Foram os que ganharam o 25 de novembro. Zé. Quem protegeu... Deixa-me só, que essas pessoas foram presas. Sabes quem é que ganhou o 25 de novembro? Exatamente as pessoas que lutaram para que essas pessoas foram presas por mandatos não assinados, porque eu lembro, o COPCON tinha mandatos não assinados, mas quem ganhou foram as forças moderadas lideradas pelo Grupo dos Nove. Certo. Quem ganhou foram o grupo liderado pelos Grupos dos Nove, pelo Melo Antunes, por Dr. Mário Soares. Esse é que ganharam. Não foi direita nenhuma que ganhou. Grande Mário Soares. É isto que esta gentalha não suporta. Acham-se os donos da democracia porque foram os rostos que estiveram à frente da luta. Eu pensei que quem tinha ganho era Portugal, mas na cabeça desta gente de esquerda, quem ganhou foi o Mário Soares e os seus amigos, como se a direita não tivesse tido influência nenhuma nessa vitória. Isso é que é querer reescrever a história de forma enganosa e maliciosa. Bendito 25 de novembro, que nos livrou de um país assim.
de Abril. Não foi direito a nenhuma canha o 25 de grande António novembro. Ramalhianos e não sei. Foram os moderados, não Nós foram sabemos exatamente disso. estes tipos Felizmente que que deitam agiram- fora o vinho. Olha, até fechou a caneta. Os escravos vermelhos deitam fora os escravos vermelhos. Eu disse que íamos discutir. Não ia dar Felizmente nada. que agiram no dia 25 de novembro para a democracia voltar a entrar nos carris. E tu sabes perfeitamente que um Partido Comunista, como o Partido Comunista Português, que se manteve, ainda hoje se mantém, pró-soviético, marxista, leninista, stalinista, olha, só quem não visitou uma campa comum com 22 mil nomes, Zé. à entrada de Ekaterimburgo, como eu visitei, Zé. que me vieram as lágrimas aos olhos, é que pode Zé. defender estes projetos Zé, políticos. não E na altura confundas. queria-se defender estes projetos políticos Não é e entregar verdade. Portugal a uma Zé, experiência não absolutamente queiras devastadora. confundir as E só pessoas. acrescento mais. Outro projeto político que ainda hoje existe, que é trotskista, e sabemos, agora endeusa-se... Trotskista? endeusa- Houve um projeto político no mundo endeusa-se o trotskismo, mas há muitas cabeças que Quem? ainda seguem essas coisas. Mas não houve um único país que tivesse trotskismo. Não me na venham história. enganar. As pessoas que foram detidas porque criam uma democracia plural Zé. de 11 de março a 25 de novembro, essas pessoas e essas famílias merecem todo o respeito. Zé, deixa-me Eu deixa-me tive só o dizer cuidado- isto E eu porque... quero Eu tanto tive o falar cuidado do de debate pôr de as hoje. datas Teresa. por esta ordem. Teresa, 25 de Abril, deixa-me- cravos, 25 Não. de Novembro, nem rosa. percebo onde é que veio a rosa, Que, mas não interessa. que convivam para sempre. Mas deixa-me acabar. As Rápido. rosas brancas gosto muito de as ver, nem as sabia símbolo de nada. Até pode fazem ser um bom branco. contraste Fazem um com bom cravos contraste. vermelhos. Há aqui duas ou três coisas que eu tenho que dizer. Primeiro, até me sinto mal ter de dizer isto. Achar que alguma pessoa moderada no grupo dos 9, do Dr. Mário Soares, de todas estas pessoas que foram importantes no 25 de novembro, criam uma ditadura comunista, Não, estou a falar é brincar Pedro, connosco. desculpa lá, estás Pois. a descontextualizar e a deturpar o que eu Deixa-me disse. dizer, segunda coisa, achar-se que o PCP teve por trás deste golpe, não é só errado. Não. No golpe, não. Foi posto em devido Não é lugar só, porque não, queria não é só, dominar não é as só estruturas errado, não é só militares. errado. Isto é história. Não é história, lamento, mas não é história. Lamento. É a história que a esquerda não a suporta, é uma coisa diferente. Felizmente, ainda existe muita gente com memória neste país e que não se deixa enganar pela propaganda de esquerda para fazer esquecer aqueles momentos e a realidade que se passou naquela altura. Por mais que a esquerda faça propaganda a tentar anular tudo o que se passou, muitas vozes se irão levantar a contradizer e a mostrar a realidade às pessoas. Lamento, mas Houve não é também história. outra Há uma circunstância. guerra, há uma batalha em curso, houve questões em curso entre a esquerda militar, entre os setores moderados, o PCP, caso não te recordes, o PCP foi um dos vencedores do 25 de novembro. Não foi um dos perdedores. Foi um dos vencedores Porque dia não foi 26, legalizado. porque dia 26 de E bem, novembro... e bem, mas eu não estou a dizer que não é mal foi ou bem, legalizado. não ponham as coisas noutro setor, porque dizer que o Partido Comunista, dia 26 de novembro, o Major Malantunes veio dizer, meus senhores, o Partido Comunista é essencial à democracia. Certo. O que é lamentável Absolutamente Para é fecharmos, Pedro. transformarem o 25 de novembro Pedro, naquilo não foi. Seria lamentável era os portugueses não poderem dizer que o 25 de novembro foi bom. E ainda bem Não, que mas isso eu podem dizer. Eu aprendi mais Mas olha, história diz uma hoje coisa, que há muitos anos diz uma da minha coisa, vida. tu gostas destas período da datas, história porquê é recente. que não se comemora ao dia da Constituição? Que esse sim foi um também dia importante. fundamental. Claro. E talvez com uma parada militar? Uma parada militar? Praça do Comércio? Calma, Mas não que vamos gastar palhaçada mais foi dinheiro esta? com Desculpem lá. comemorações. Essa Isto deu-me vontade provocação de tem uma rir. resposta da minha parte. Eu nunca fiz o serviço militar, fiquei na reserva de incorporação. Eu tive Se pena. me tivessem chamado, tinha ido. Fiquei na reserva de incorporação. Também não ias Mas fazer olha, nada, homem. País sem forças militares preparadas. Oh, homem. Esqueçam. Eu sou a favor Pronto. de um exército forte Eu e bem sei que sim, armado. vá. Podemos Siga. passar... Agora, pôr 100 pessoas, Sim. é que nem ver meia dúzia de turistas a ver passar uma coisa que não existe. Pedro, desculpa. Ia gastar gasóleo 50 anos a discutir esta questão, Não! calculo que sejam os O próximos problema 50 é esse, é que nunca foi discutida. Então- Lembraram-se agora. Pronto, ótimo. Mas ainda bem que se discute. Ao seu grande mentiroso, o CDS sempre comemorou este dia e, se bem se recorda, a Iniciativa Liberal, desde que foi constituído como partido político, também sempre o comemorou. Que a esquerda o tenha tentado fazer esquecer é diferente de nunca ter sido comemorado. Vamos ver se Há para o ano muitos estamos a discutir portugueses- outra vez. Há muitos portugueses que hoje Não.
perceberam um bocadinho da nossa história e não iriam da maneira errada. Olha, Porque se então o que é que alterou eu a queria? história para as pessoas discutir outra discutiu porque coisa. a Agora parou democracia tudo. permite que discutamos. Parou Agora parou tudo de e ser. quero que... E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, parece que Pedro Marcos Lopes é daqueles esquerdistas que adoravam ter tido um regime comunista em Portugal, além de estar a ser pago para fazer propaganda de esquerda, à força toda para reescrever a história sobre o 25 de novembro. Benditos militares moderados e sem partido político que fizeram o 25 de novembro. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para ser notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.